Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma métrica bem importante, que é a Time to First Byte. E o que essa métrica significa, né? É o tempo para a entrega do primeiro byte da sua aplicação. Essa métrica, particularmente, ela está relacionada ao seu servidor e à localização do seu servidor. Então, como é que isso é calculado, né? Primeiramente, você tem um usuário e você tem um servidor. Então, esse tempo de requisição do usuário acessar o servidor, então por isso que é importante a localização do seu servidor estar próximo do usuário. Além disso, a gente tem um processamento dessa requisição. Então, se você está falando de um site WordPress, então o que vai acontecer? Você vai ter o processamento do PHP, o processamento dos plugins dentro do seu WordPress. O WordPress vai fazer uma consulta no banco de dados, pegar toda aquela informação, processar aquele PHP e converter em um HTML e mandar de volta para o usuário. Então, depois disso, você tem um tempo de resposta dessa requisição. E esse ciclo, a gente chama aí, da entrega do primeiro byte do servidor para o usuário, o Time to First Byte. Então, o Time to First Byte, ele é, como a gente já mencionou, o tempo total para a criação de uma conexão com o servidor, da resposta do servidor com os primeiros bytes para aquela página. E o ideal é que esse tempo ele fique entre 200 milissegundos. Esse é um tempo ideal. Se o seu site está demorando muito mais do que isso, ele vai impactar outras métricas. Então imagine seu cliente ele faz uma requisição no seu site e o seu servidor passa mais de 3 segundos aí simplesmente para processar aquela requisição. Quando o first byte, o primeiro byte for entregue, além disso vai começar todo o processo de baixar as páginas, baixar as imagens, baixar a fonte, baixar CSS. Então, antes do usuário começar a baixar os arquivos, ele já perdeu aí 3 ou mais segundos. Então, isso vai impactar em todas as outras métricas do seu website. Então, quando você faz o teste em ferramentas de monitoramento, como a gente viu no vídeo anterior, fique atento a essa métrica da entrega do primeiro byte. Então, como é que a gente consegue melhorar o TTFB, o tempo da entrega do primeiro byte? A gente tem o primeiro ponto, que é que o meu servidor ele deve estar próximo à minha audiência. Se a gente não tem essa localização geográfica, a gente consegue compensar com outras formas, como uma estrutura de entrega de conteúdo chamada CDN, que a gente vai falar disso mais para frente. Utilizar servidores de qualidade, então é muito importante você ter um servidor, um hosting que tenha aí um serviço de qualidade, porque isso vai influenciar na parte do processamento das suas informações. Um tema eficiente e controlar a quantidade de plugins. Então imagine você está com a viagem planejada e você vai passar uma semana nessa viagem. Dependendo do tamanho da mala ou de quantidade de malas que você carregue, isso vai impactar como você vai se locomover de um lugar para o outro. Imagine você sozinho carregando 3, 4 malas. Então, esse tipo de ação é o mesmo tipo de ação quando sua aplicação carrega aí. Imagine você, de vez de malas, mais plugins. Você tem 70 plugins na sua aplicação, então seu site tem que processar toda a requisição, esses 70 novos itens. Então, se você quer algo que seja rápido, se você quer mover de forma rápida, então você deve reduzir a quantidade de malas que você precisa carregar, ou a quantidade de plugins que você trabalha. E por fim, utilizar uma CDN. Como a gente já tinha mencionado, CDN ela pode cachear suas informações em diferentes pontos. Então, você pode ter uma requisição que vai ficar em um servidor que seja próximo do Brasil. E além disso, a gente tem o TTFB afetando diretamente o Core Web Vitals. Então, o que a gente tem aí, o LCP, ele tem um limite de 2, um limite ideal de 2,5 segundos. Imagine se seu servidor passa mais de 2,5 segundos simplesmente para entregar o primeiro byte, não imprimir o maior elemento na tela, porque além disso, você vai entregar o primeiro byte e daí, então, o seu navegador vai começar a processar aquela informação, requisitando fontes, estilo, JavaScript, até fazer a impressão do maior item da sua tela, que é um dos itens, elementos chaves para o Core Web Vitals.
Então, se você já perde uma quantidade de segundos aí no TTFB, então você já estragou toda a sua métrica de LCP. E como é que a gente consegue melhorar o LCP? Primeiro, a gente precisa melhorar o TTFB, depois a gente vai reduzir os tamanhos das imagens do CSS e do JavaScript. Então, isso é um ponto que, por exemplo, o plugin do AMP trabalha bastante, né? Que é reduzir as imagens, né? Entregar o formato correto, o tamanho correto para as imagens, fazer a minificação do CSS e a redução de uso de JavaScript. Além disso, né, tem o AMP, tem outras ferramentas também e plugins que você consegue melhorar esses itens. Habilitar o HTTP2, né, ou superior. Né, já estamos falando ainda de HTTP3, mas a maioria dos servidores hoje entregam HTTP2, mas tem alguns servidores que não são, né, de boa qualidade aí, que ainda continuam entregando o HTTP1. E o que isso significa? Né? Esse é o protocolo como o seu site, seu servidor se comunica. Então, o HTTP1, todas as requisições, elas eram feitas uma a uma. Onde o HTTP2 você consegue fazer multi-requisições, né? Requisitar mais de um elemento ao mesmo tempo, né? Utilizando HTTP. Então, se você consegue chamar mais imagens e conteúdo ao mesmo tempo, você consegue carregar esses itens de forma rápida. E por fim, a concatenação de arquivos, né? De vez de você ter 10 ou 20 CSS, você concatenar todos esses CSS em um único arquivo e entregar uma única requisição. Então, é isso, né? A gente vai fechando esse vídeo por aqui. Se você ainda não segue o canal, por favor, assine o canal. Deixe nos comentários o que você está achando dessa série. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!